Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ecossistema Podcast. Hoje a gente está recebendo um cara aqui da nossa terrinha, mas que passeou muito tempo fora, né, Sandrão? Um solteiro paulistano, como ele mesmo se denomina. Perfeito. E um cara, gente, que eu vou te falar, eu vou ter que parar para ler aqui as credenciais do cara para apresentar ele direito, né? Com certeza. E ainda assim vai precisar concluir o resto aqui. Estamos aqui, meus amigos, com Erasmo Viana, um cara que é influencer, empresário do segmento wellness. O cara tem 3 franquias na área, né? Que é uma delas é o Estúdio Core, segundo é o Estúdio Velocity e a Sunrise Shake House. O cara também já participou do programa Aprendiz, meu irmão, do Roberto Justus. Foi finalista, hein? Foi finalista. Quase ganha R$1 milhão. Mas já fez grana, porque também o Erasmo teve a experiência, a oportunidade, né, de participar de um M&A, né, junto com o grupo das franquias, das empresas que a gente falou aqui, que foi a venda do grupo, né, da rede de franquia aí para o grupo Smart Fit. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, além de conhecer também a história e a bagagem do Erasmo Viana. Meu irmão, seja bem-vindo ao Ecossistema Podcast. Que honra. Assim, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui nesse ecossistema. É um termo tão importante hoje em dia para a gente se autodesenvolver. Desenvolvimento mútuo, tá com pessoas que nos inspiram, que têm resultado, que construíram algo e estão buscando construir. E a gente estava conversando aqui antes, falei, poxa, eu precisava estar do lado desses caras aqui para a gente poder fazer mais network de uma forma verdadeira, pessoas que estejam conectadas aí com o mesmo objetivo, com a mesma vontade de crescer. E, poxa, é um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, do que eu vivi. Realmente, falo solteiro paulistano, porque foram 20 anos em São Paulo, mas agora estou de volta à terrinha e muito prazer estar aqui com vocês, a gente trocar essas figurinhas aí, que a gente possa enriquecer o público e trazer informações que sejam agregadoras. Perfeito, cara. Eu esqueci de falar do Mahamudra. Isso que eu tava pensando aqui, do Mahamudra. Que os caras bombaram aí, né? Todo mundo queria ser um Mahamudra, hein? Você queria ser um Mahamudra? Já, pô. Você treinou? Foi na época conseguiu? O abdômen ficou? Não consegui, não. Eu tentei, até hoje tô tentando. Rapaz, os caras viraram, meu irmão, símbolo de fitness, de resultado. Os caras abalou o Brasil aí, cara. E aí, Erasmo, como é que foi? Foi o início de tudo aí? Exatamente, isso que eu estava falando aqui, que foi, acho que a porta de entrada. Eu trabalho no segmento de wellness, assim, tem 12 anos, e o Marra foi o começo de tudo. Começou em São Paulo e justamente pelo ecossistema, né? Acho que esse termo vai ser muito dito aqui hoje, porque o Ibirapuera foi esse ecossistema que proporcionou a criação do Mahamudra, o encontro de pessoas, de cabeças ali que estavam querendo criar algo de uma forma despretensiosa. Foi um movimento de saúde, mas que se consolidou e que me deu outras oportunidades também de abrir outros negócios, de conhecer outras pessoas e principalmente transformar vidas, né? Porque eu acho que hoje que eu entendo muito mais o meu propósito, que é proporcionar qualidade de vida para as pessoas, é transformar vidas através da atividade física. E a gente começou a fazer isso lá atrás de uma forma despretensiosa, mas todo mundo vivia, né? O famoso walk the talk, né? A gente realmente fazia o que a gente pregava, vivia o que a gente pregava. Então foi a porta de entrada ali. O Mahamudra certamente me trouxe até aqui hoje. Perfeito. Se você não quis ser um Mahamudra, meu amigo, ou você não conhecia os caras, ou você está mentindo. Mas vamos lá, Erasmo. E aí, cara, como é que começa essa história empreendedora, né? Você vem do mundo aí empreende hoje, né, nesse universo, mas como você falou, né, o próprio Mahamudra aí foi o início de tudo. E o que é que aconteceu, cara, que vocês deram aquele boom aí naquela época? Como é que foi isso? Teve patrocínio por trás, teve apoio, teve o quê? O que aconteceu aí? A gente até falou aqui nos bastidores, porque naquela época a gente não tinha a mente empreendedora, né? Era uma mente, na verdade, que queria viver o momento, era uma mente de liberdade, a gente queria aproveitar aquela fase, aquela turma, as oportunidades. Então a gente não pensava tanto do lado empreendedor, de crescer, de expandir. Ao mesmo tempo que o negócio ia crescendo por si próprio, né? Então foi tomando uma proporção que eu até falei, chegou uma época que tinha 1000 pessoas na fila de espera.
Ou seja, as pessoas queriam fazer e não tinham como. E no meio dos negócios, isso é um tiro no pé, né? Sim. Você oferecer um serviço que você não pode atender as pessoas. Então a gente divulgava o projeto, mas a gente não permitia que as pessoas participassem. Não é nem permitir, não tinha estrutura, não tinha como, não tinha professor, não tinha uma metodologia ainda formada. Então a gente no começo até sofreu com isso, porque as pessoas começaram a copiar a gente do nosso lado. Fala, poxa, se não dá para fazer com vocês, vamos copiar e fazer do lado. Inclusive tiveram vários professores na época que saíram do nosso projeto para criar um concorrente do nosso lado. Caramba! Porque realmente a gente não conseguia atender a demanda, porque foi um projeto inovador, né? Eu estava até falando que o ser híbrido hoje, ter um atleta híbrido que você... É um termo utilizado para você que corre, que faz treino de força, que faz outras atividades. É o que a gente já fazia lá há 10 anos, com a corrida, calistenia, ginástica natural, yoga. Então a gente buscava artes marciais também, a gente buscava essa variedade e o pessoal se encantava e queria participar. Então foi uma metodologia que ela foi sendo desenvolvida com o tempo, porque no começo nem a gente sabia mais ou menos o que era, entendeu? Era aquela, não, você faz um, eu faço outro. E a gente foi formatando a metodologia do Mahamudra, que hoje tem muito essa pegada do yoga, da parte de corrida metabólica, força, concentração. E ali foram surgindo as pessoas que foram importantes, digamos, para que a gente desse continuidade ao projeto. Muitas ficaram no meio do caminho, outras foram agregando, até que o negócio foi formatando, as marcas chegaram, a Adidas foi uma grande patrocinadora nossa na época durante muito tempo. Então uma marca como a Adidas deu uma musculatura para o grupo, assim, absurda, né? Com nome, endossando a gente, dando produtos e proporcionando oportunidades. E aí as coisas foram crescendo cada vez mais, cada peça ali conseguia contribuir de uma forma, assim, digamos, complementar. Então, foi a partir do Mahamudra que eu tive o convite de participar da fundação, né, de criar o Estúdio Core, que é essa rede da qual hoje eu sou um franqueado, mas eu fui o franqueador, eu fui o fundador da marca também, junto com o Shane, com o Thiago, o André. A gente lá em São Paulo, a gente criou o Core em 2018. Hoje tem 33 estúdios pelo Brasil. Já pegando o gancho, como você falou, a gente fez o M&A em 2024, ano passado. Sim. Porque o Estúdio Core faz parte do Estúdio Velocity, né? A gente era um grupo que tinha esses dois produtos. E então, desde 2018, quando eu decidi sair do Mahamudra, no momento em que o grupo tinha crescido bastante, as oportunidades estavam surgindo, e naquele momento eu entendi que faria sentido eu seguir esse caminho, e não me arrependo de forma alguma, porque óbvio, você sai de algo que está já consolidado para entrar em algo que ainda é um projeto, você pensa 10 vezes, né? Fala, corajosa. Exatamente. Fala, poxa, eu vou sair daqui dos meninos que a gente está tendo essa oportunidade, o grupo está em toda a mídia, todos os veículos de comunicação, para criar algo que ainda estava no papel. Então, essa minha coragem, essa minha atitude nesse momento foi o que, depois de 7 anos, me fez participar desse M&A, me fez me consolidar mais nesse segmento de wellness como um empreendedor e principalmente entender o que eu estava falando para vocês, que é o termo experiência. Perfeito. Que a gente trabalha com experiência, não só com atividade física. É o que a gente foca hoje tanto no Estúdio Core, no Estúdio Velocity, em todos os estúdios da marca. E tudo que eu me envolvo hoje, eu aprendi que a experiência é o que faz a diferença. Para quem trabalha no segmento de serviço, a gente não pode mais só entregar um serviço, né? Tem que ser de fato uma experiência, e o Estúdio Core me ensinou muito, o grupo Veloci me ensinou muito, e quem já foi no Estúdio Core, no Estúdio Veloci, sabe o que a gente está falando, né? Desde o momento que a pessoa chega, como ela é abordada, ela recebe uma pulseirinha, ela é recebida pelo nome, a estrutura, depois que ela sai, ela recebe um cartão, a gente tem toalha, oferece banana, café, secador, chapinha, enfim, detalhezinhos que, né, a gente, no final das contas, a pessoa vai treinar, mas ela se sente especial, porque ela está num local que as pessoas se preocupam com ela. Então não é só mais chegar na academia, entrar e fazer seu treino e botar seu fone e ir embora. Boa. Então isso fomenta muito a comunidade, porque a gente sabe que é isso que é o diferencial. Cara, qual é a diferença? Qual é o conceito da Core e da Velocity? Qual é a diferença de um para o outro? Qual é o conceito aí por trás dos dois? A Velocity, ela é pioneira no segmento de bike indoor no Brasil. Sim. Então,
Hoje existe um lema que fala que pedalar é o de menos, né? E numa aula de bike, então você fala que pedalar é o de menos, é meu. Aí você fala, pô, como assim pedalar? Porque a gente não foca em performance, a gente foca em inclusão. Então a gente pedala no ritmo da música, numa atmosfera muito animada, energética, com luzes diferentes, com uma ambientação diferente, com a energia do professor, que conta muito. Então as pessoas não vão lá para emagrecer, vão lá para ficar sarada. Óbvio que isso é consequência da sua alimentação, do seu lifestyle, também, né? exatamente. De tudo, né? Um conjunto de fatores. Exatamente. Então a palavra emagrecimento é praticamente proibida no nosso negócio, porque isso é uma consequência. Massa. A pessoa tem que ir lá para ela buscar a qualidade de vida, se conectar. E a Velocity é uma aula de bike indoor e o Core é uma aula de funcional, que também cria essa atmosfera com música, com a energia do professor. Então, digamos que uma é funcional, o outro é bike indoor. Boa. E o Core nasceu da Velocity, né? O Core, o primeiro estúdio Core, ele foi um anexo da Velocity em São Paulo, de uma unidade que tinha um espaço para fazer. E a partir dali que a gente foi formatando o negócio, obviamente buscando referência nos Estados Unidos. Massa. Então, a Velocity é uma empresa com referência de empresas dos Estados Unidos. O Core é a mesma coisa. São estúdios, porque tudo que dá certo lá, depois chega aqui depois de um tempo. E o sócio, o Shane, que é o grande criador, que virou meu amigo, irmão também, ele é gringo, né? Ele veio para o Brasil, da Austrália, para fundar a Velocity. Caramba, foi mesmo massa. O cara, ele é australiano, neozelandês, na verdade, mas criado na Austrália. E ele veio para São Paulo já com essa ideia. Então, teve no começo um fundo australiano de um amigo dele. Então, o fundo do amigo dele, junto com alguns outros pequenos investidores, fizeram esse primeiro aporte na Velocity. Mas ele veio para abrir aqui? Ele veio com essa intenção desde o início? Ou ele já estava aqui? Em São Paulo, né? Caramba, o que é que fez ele escolher o Brasil? Pois é, cara. Assim, eu acho que foi uma conjunção de fatores ali, né? Ele, na verdade, antes aqueles gringos que quer conhecer um pouco do Brasil. Tinha algumas pessoas que ele conhecia que já acabou se apaixonando por outras coisas. Então esse é o íntimo motivo. Mas de qualquer forma sempre foi um cara muito obstinado em trazer esse produto para cá. E a Austrália também tem muito essa pegada do lifestyle fitness. É verdade. Tem muito. Então eles lá também já trabalham muito essa parte de lifestyle fitness. E ele também se inspirou muito numa marca australiana chamada F45, que é uma das maiores redes de estúdios que tem no mundo hoje. Eles vão chegar até no Brasil, acho que esse ano que vem. Então é um cara que realmente tem que tirar o chapéu pela coragem. Caramba, massa. Né, de sair do seu país para vir para um outro país, para empreender, para criar uma marca nova. E depois de 10 anos, o cara vender por 186 milhões. Tem que respeitar. Acho que tinha 60 estúdios, por aí, alguma coisa assim. Depois que agora hoje tem 100 estúdios operando da Velocity, do Core tem 33. E aí hoje em dia, junto com os outros estúdios da marca, que tem o Race Bootcamp, que também tem aqui o Race, o Vidya, o Jab House, agora que é o Aera Pilates e o Tonus Gym. Então o grupo Smart Fit hoje tem 7 estúdios boutiques, mais a Smart Fit e a Biorritmo. A Biorritmo é a academia premium do grupo, que inclusive acho que tem até a previsão de chegar em Salvador, mas hoje em dia é o terceiro maior conglomerado de fitness do mundo. Caramba. Então a gente está debaixo do terceiro maior conglomerado de fitness do mundo. Pra gente é uma honra estar fazendo parte disso tudo, porque é aquela coisa, se unir aos fortes para você poder crescer junto, né? E se desenvolver mais. Então, quando a gente fala isso para os nossos colaboradores, além da experiência, a gente fala muito para eles terem essa clareza de onde eles estão trabalhando. Não menosprezando nenhum concorrente ou nenhuma outra empresa, mas a gente tem que ter a clareza do que a gente está trabalhando e falar, poxa, a gente está num grupo que é o terceiro maior do mundo no nosso segmento. Realmente, cara. Tem que respeitar ali o Edgar Corona, que teve essa ideia da Smart Fit, e depois veio a filha dele, Carol, que é a diretora dos estúdios hoje. E os meninos que vieram também nessa negociação de venda, né, do M&A, que durou foi muito tempo de negociação. O pessoal fala, foi 2024, mas esse namoro veio desde assim. Começou em 2020. Cara, né, eu lembro o Shane falando sempre que eles estão querendo comprar a gente, vamos esperar. Então ele teve essa paciência. Caramba. Foi um cara muito visionário. Então, assim, é um processo. É bom.
Às vezes, né? Tem M&A que não é tão bom para o empreendedor. Tava até vendo, não sei se você conhece o Roberto Valverde aqui em Salvador e produz muito conteúdo falando sobre M&A. Né? Ele tá falando nem sempre o M&A é bom para o empreendedor, porque depender do fundo, se for um fundo, por exemplo, o fundo vai para engolir o empreendedor literalmente, né? Mas como você foi aí, pô, Smart Fit, talvez a visão é diferente de fundo. Né? Os caras talvez são mais maleáveis aí, pensam um pouco mais no cara que tá na ponta também. Mas no final das contas, eu acho que todo mundo tem essa visão de querer engolir, né, cara? Não, com certeza. O cara empreendedor, ele tubarão. vai. Exatamente. O tubarão aí vai da outra parte você também fazer essa negociação. Isso aí é um processo desafiador e doloroso. Porque às vezes o cara fala assim: tô rico, tô pobre, vou vender, não vai vender. Aí o cara dá pra trás. Aí, na verdade, o cara tá querendo negociar mais. É bem desafiador, né? Exatamente, cara. Tem que respeitar. E demora, né? Sim, ainda mais por ser de ter vindo de um fundo australiano. Sim. Então esse processo demorou muito, foi uma burocracia muito grande, mas hoje a gente vê que assim foi muito bem, não só muito bem vendido, mas a união está fazendo muita diferença. Nossa. O grupo está crescendo bastante, então a gente está tendo a oportunidade de oferecer uma experiência melhor. E hoje em dia isso, a gente está vendo o quanto o segmento de wellness está crescendo. Total. Né? Acho que depois da pandemia, a gente sofreu na pandemia, que eu estava contando para vocês, o Core ele surgiu 1 ano e meio antes da pandemia. E a gente estava começando a decolar em 2019, e 2020 veio a pandemia, então a gente teve um calor assim absurdo, então acho que muita gente passou por isso. Mas depois que as pessoas viram a importância de se cuidar da saúde, a gente também voltou a crescer. E quando a gente vai falar de franquia, e franquia de serviço, e serviço num público AB, então são muitas exigências, né? Não é tão fácil assim, o payback de algumas coisas demora um pouco mais. Sim. Se o franqueado não está realmente ali o dia a dia, na ponta do negócio, fazendo acontecer, não vai virar, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é aquela coisa, né? Porra, o cara mostra o DRE das unidades das melhores, é normal. Você vai comprar uma franquia, o cara vai te mostrar o DRE da unidade que está fraca. Não, olha, fala, porra, isso aqui é o que você tem a possibilidade de chegar no seu cenário. Até porque, né, quando ele tá mostrando o DRE, ele tá mostrando exatamente, cara, qual é a possibilidade que existe aqui, tá? Eu tô te mostrando a validação do negócio e o resultado que você pode ter. Agora, só que isso também, por mais que seja uma franquia, isso depende também de quem tá liderando o negócio, né? De quem tá na frente aí. Total. Isso é um fato, cara. Total. A gente tava falando sobre isso agora há pouco, né? Nesse instante. Queira ou não, o negócio é reflexo do dono. E é um negócio validado, então não é que o cara tá te vendendo um negócio que tá começando, entendeu? Assim, óbvio, tem... Até já puxando um negócio pro outro business que eu tô começando agora, que a gente acabou de inaugurar, que é a Sunrise Shake House. Que a gente tá no começo de franquear as unidades, então a gente não tem ainda aquela validação para falar, poxa, aqui ó, o DRE é esse, são essas possibilidades, esses cenários, e quem tiver no começo certamente vai ter mais benefício, porque você está começando com a gente agora. Então também é um risco, mas a gente procura uma validação de cenário, né? Poxa, tem esse concorrente está fazendo isso, essas pessoas estão fazendo isso, a gente está entregando esse produto aqui agora, e aí vamos. Então, também que é um outro segmento que a gente está apostando, que são shakes saudáveis, shakes proteicos, porque a gente vê essa necessidade de todo mundo querer se alimentar bem, de uma forma prática, saudável e saborosa. Então, quando a gente fala de wellness, a gente, cara, hoje em dia, nesse movimento que todo mundo sabe, de canetas emagrecedoras, isso é tecnologia, não tem como a gente... não tem como fugir, entendeu? Então as pessoas estão tendo resultado. Elas talvez não pudessem fazer isso antes, elas tentavam emagrecer, não conseguiam. Hoje em dia elas têm possibilidade de emagrecer, de treinar, de ter resultado, aí também ela acaba perdendo o apetite, aí você tem a opção do shake, que não é aquela coisa, né? Que é quase uma refeição, mas a pessoa ela consegue se alimentar de uma forma saudável. Então a gente enxerga hoje todas essas possibilidades, todos os problemas que a gente possa resolver, que no final das contas isso é empreender. Perfeito. Né? A gente poder... E tem uma pesquisa que apontou o seguinte, que tá havendo uma mudança de comportamento, principalmente na garotada, na galera que tá chegando agora, mais jovem. Os jovens eles estão consumindo menos bebida alcoólica. Exatamente. E eles estão preferindo o que agora? Experiências, principalmente ao ar livre. Sim. E se alimentar bem. Né? O culto ao corpo. Acordar cedo, né? Acordar cedo, comer bem, não perder mais noite excessiva em baladas.
Então, assim, o comportamento está mudando, não sei se mudou por conta da pandemia ou se por conta desse novo mundo que a gente vive frenético, né? Com redes sociais, com tecnologia, tudo muito intenso. Eu acho que eles estão tentando cuidar mais do que das experiências do contato com a natureza, do contato dele com o próprio corpo. Então, eu acho que essa é uma tendência que está crescendo e vai crescer muito. Né? Inclusive, você sabe que eu estava vendo também uma tendência de que isso também agora é um... Como é que eu posso dizer? É uma representatividade de sucesso, cara. Hoje as pessoas também estão olhando para isso, o bem-estar. Né? O cara que... Símbolo de sucesso é a pessoa que tem tempo agora para se cuidar, para cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua saúde, fazer exercício, fazer esporte. Porque antigamente reparem, o cara que era empresário, o cara que era bem-sucedido, ele era gordo. Você já reparou? Cara, isso foi estereotipado. Exatamente, cara. Até vocês viram uma matéria que é muito ela chega a ser engraçada, na verdade. Que os Estados Unidos fizeram uma pesquisa que tem muito mais milionários do que caras com barriga trincada. Isso é uma pesquisa. Caraca, eu imagino, foi isso mesmo, eu vi em algum lugar isso aí, cara. Tem mais milionários do que caras com a barriga trincada nos Estados Unidos. Imagina. Isso aí. Porque o cara que fica rico, ele delega. Total. O cara consegue contratar o cara para poder fazer o trabalho para ele. Agora ele não contrata ninguém para fazer o shape. O shape dele. Depende dele, entendeu? Não tem como delegar isso. Não tem como delegar. Então quando a pessoa... ela tem essa ferramenta de delegar, de terceirizar, aí ela tem mais possibilidades. Mas no final das contas, é um movimento, cara, acho que global, assim, sabe? Graças a Deus, né? Que a gente vê ao mesmo tempo, óbvio, as pessoas muito aficionadas na rede social, mas tendo também esse outro lado que a geração Z está trazendo, né? Dessas coffee parties, as baladas que estão fechando para dar espaço a outro tipo de evento. Exato. Então é um movimento que pra gente, poxa, além de ser benéfico falando como empreendedor, mas é satisfatório. Total, né? Cara. É uma tendência mundial, uma tendência boa, né? Exatamente. O cara olhando pra ele, né? Essa garotada olhando pra saúde, olhando pra longevidade, olhando pra experiência, né? Porque eu lembro que na minha época, né, não era isso. Na nossa época, o cara que se destacava era o cara que bagunçava, o cara que ia pra balada, que tinha mais coragem, o cara que bebia mais, era o cara mais... Agora não, né? Agora todo mundo aqui é o pace lá do Strava, né? Isso, a galera que bota, corri 5K, corri 10K e bota o tempo de prova. Graças a Deus que isso mudou, né? Cara, já fazendo uma propaganda involuntária não, mas tem que respeitar o que Bel criou aqui, cara, aquela corrida. Cara, que empreendimento foi aquele, cara? Tipo assim, o cara ele traz o Carnaval de Salvador no momento da largada, que a galera tá ali achando... Exatamente. E ele corre o negócio, entendeu? Então, assim, porra, olha que experiência fenomenal que os caras criaram. E a experiência, como você falou, né? Depois tem show. Reembalou que seria uma corrida normal. Exato. E depois tem um showzão, né, mano? Cara, foi genial, genial. Não, tanto que todas são sold out, assim, um negócio absurdo. Tipo, como eles conseguiram atingir tão rápido. Realmente, velho. Por mais que, assim, depois o pessoal vai beber só cerveja, tá beleza, mas, cara, a galera correu 10K, correu 5K. Perfeito. Sabe, o pessoal, enfim, ele tirou o dia dele pra se preparar para aquilo. Então você vê como já mudou essa concepção, né, do wellness, de balada, enfim, de entretenimento. Olhamos, os dois estúdios hoje, tanto o Core quanto o Velocity, são franquias. Uhum. Não é isso? O negócio já nasceu com essa visão de ser franquia? Ou, de fato, vocês validaram ali no início e entenderam, falaram assim, cara, isso dá para franquear? Não, já nasceu com essa visão. Já nasceu com esse DNA de franquear, exatamente. Só que foi uma expansão muito pensada. Óbvio que no começo, para você crescer, você precisa que a marca ali pulverize de uma certa forma. Perfeito. Mas a escolha dos franqueados hoje ela é muito importante. Boa. Porque senão você coloca a sua marca na mão de pessoas que realmente não têm o perfil para estar gerenciando. Então, foi algo muito pensado nesse sentido. Óbvio, a gente precisa crescer, mas quem que vai representar a nossa marca? Quem que vai estar ali, né, no dia a dia? O perfil desse franqueado é muito importante porque é isso, óbvio que é um business, mas no final das contas são pessoas. Não, concordo. Pessoas e o serviço, quando você fala de uma experiência que a gente está falando, que a gente quer oferecer uma experiência maravilhosa para o cliente, você depende de que aquele profissional ofereça. E para você esperar que aquele profissional ofereça, você precisa dar ferramentas para que ele se sinta
bem trabalhando, para que ele se sinta valorizado, para que ele tenha um plano de carreira, para que ele saiba que ele pode crescer. E no final das contas, a gente deixa de ser um pouco empreendedor para ser um pouco... não é nem psicólogo, mas você precisa entender do comportamento humano. Sim. Total. Porque você tá lidando com pessoas, tá lidando com egos, tá lidando com resultado. Tem uns que enchem a sala mais que o outro. Tem clientes que são mais exigentes enfim. Então, no final das contas, a gente vai se moldando ao comportamento do ser humano, né? A gente vai entendendo, né? A gente tem que ter, obviamente, um parâmetro, mas é muito desafiador do que, enfim, você trabalha com a franquia que é só, digamos assim, um produto físico, né? Ou, que você já tá pronto ali. um pão de queijo, uma comida, enfim, qualquer outra coisa que não seja um serviço. Então, acho que é mais desafiador nesse sentido, você oferecer um serviço premium. E aí vem o lance da experiência, né? Porque você envelopa tudo aquilo ali para no final esse colaborador ele fazer o trabalho final. Porque, que nem se você for lá no estúdio, tanto na Velo quanto no Core, a gente tem os mesmos procedimentos de primeira experiência. Quando o aluno faz 5 aulas, 10 aulas, 20 aulas, 500 aulas, você ganha camisa, você ganha... Hoje você ganha até viagem, sabe? Tipo, tem tanta coisa que envolve experiência para valorizar aquele cliente, né? Ele vai comemorar aniversário, ele chega lá, tá com o nome dele que ele nem esperava, as pessoas já reunidas para celebrar o dia da pessoa que ela, enfim, ninguém sabe que é o aniversário dela, mas chega lá, tá a gente já preparado, porque a gente tem aquela informação e a gente se preocupa de fato em proporcionar algo especial para esse cliente, né? De mandar mensagem, o CRM. Então são várias ferramentas que a gente precisa usar para que a gente possa reter esse cliente. Isso não tá limitado à franquia do Erasmo. Isso é o padrão. É o padrão do negócio. Todas essas ferramentas, todos os estúdios são assim. Essa entrega que você faz para o cliente, de entender, cara, hoje é o aniversário do cara e a gente vai preparar um ambiente para ele, é um padrão que se replica. Exatamente. E como é que foi que surgiu? Porque assim, você sempre foi muito ligado à experiência. Mas essas ideias, elas foram surgindo e vocês foram adaptando no decorrer do negócio? Ou já foi algo que foi pensado já antes? Nasceu um playbook pronto, né? Não, playbook não. Foi sendo desenhado, mas no início, como eu falei, as referências são gringas, né? Dos Estados Unidos, então eu mesmo antes de abrir o Core, o modelo de negócio que é a nossa referência chama Barry's Bootcamp, que é como se fosse o Race Bootcamp, é a maior rede de estúdios do mundo, né? Os caras, se eu não me engano, se eles fizeram IPO, eu tenho quase certeza que sim, não preciso confirmar, mas, cara, eu fui em vários estúdios deles lá fora antes de a gente abrir o Core e o Shane falava, cara, faz essa aula assim, vai lá naquele estúdio, então entender como é que aqueles caras atendiam, como que eles proporcionavam aquela experiência para os alunos para a gente tentar replicar. Boa. Só que, óbvio, o brasileiro é um povo diferente. Um plano sobrevive ao campo de batalha, né? Exatamente. A gente tem que se adaptar. Foi fazer no Brasil, você encontrou os desafios do Brasil. Exatamente. Vai desde fornecedor até a mentalidade das pessoas, cultura, né? Cultura, exatamente. A cultura. Mas é algo que está sempre desenvolvendo. Sempre, inclusive, anteontem teve uma reunião com todos os estúdios, a franqueadora, que eles estão aprimorando cada vez mais a experiência do cliente, digamos assim, do Velo Squad, que é as pessoas que têm mais aulas, né? Então, que eu falei negócio de viagem. Agora o cara que ele tem 5 mil aulas, ele vai ganhar uma viagem. Caramba. O cara tem 4 mil, ele ganha uma bolsa, ele tem vários benefícios assim para as pessoas que vão sendo mais fiéis. E elas vão se sentindo mais valorizadas e elas vão querendo participar daquilo, né? Tá vivendo aquilo. Então, no final das contas, é tudo experiência. E isso a pessoa conta, né? Tem isso também, né? Total. Porra, velho, tô viajando porque eu ganhei a viagem lá do estúdio que eu treino. Exatamente. A pessoa conta isso para outras pessoas. Ganha bolsa, faz lá, questão de contar. Ela faz questão de fazer parte do grupo, né? É questão de pertencimento. Eu participo, eu pertenço daquele grupo ali e ela conta. É a história que se repete, né? Experiência nada mais é do que a pessoa viver algo que seja diferencial para ela poder contar aquilo para as pessoas. Isso, ela vale muito pra gente esse boca a boca, né? Exato. Então, da mesma forma que ela tem uma boa experiência, ela vai lá e valida e a gente tem um retorno muito bom, da mesma forma que a gente tem um professor que atende mal, essa pessoa pode nunca mais voltar e falar, porra, aquele professor e tal.
Então a gente se preocupa muito com os feedbacks também, mas no final das contas, assim, graças a Deus pelo número de estúdios, né, a gente conseguiu validar bastante essas experiências e é muito bom, é sempre bom e importante estar se reinventando, porque a galera vai ficando exigente também. Você vai oferecendo, que nem a gente oferece banana, né? Em todos os estúdios, se for ver, tem banana. Aí já tem aluno reclamando que a banana é prata, que não é nanica, entendeu? Aí realmente. O café não é daquele gosto e tal. Você fala, pô, mas aí tem xuxinha de cabelo, tem protetor auricular, tem umas coisinhas, uns mimos que a gente sempre dá ali, que faz parte do negócio. Mas mesmo assim, tem gente que acaba reclamando de uma certa forma, mas. A maioria está ali não só aproveitando a experiência, mas é isso, fazendo esse marketing de boca a boca, né? E para a gente é muito importante. Cara, como que você consegue enxergar alguma diferença do consumidor de São Paulo e o daqui? Cara, muita diferença. Assim, nós que somos daqui e temos essa abertura de eventos em São Paulo, de consumir muito conteúdo de grandes empresários, de estar atento às novidades, às mentalidades principalmente, e de consumo e de gestão, né? Porque no final das contas a gente tem que estar ali nas duas pontas. Então a gente que é de Salvador e vai para São Paulo, a gente vê a diferença de mentalidade das pessoas e de consumo também. E quando você trabalha, digamos, a gente busca, o nosso nicho é o público AB. Então a gente é direcionado para esse público pelo nosso ticket médio. E o público AB de Salvador, ele não valoriza muitas coisas daqui. Cara, eu tenho essa percepção também. Não valoriza. Ele precisa ir lá para fora, ele precisa validar lá fora, entendeu? Para depois ele dar uma chance para quem está aqui e desenvolvendo isso, aqui. Né? E aí a gente, enfim, então a gente tem que ser um pouco mais resiliente em estar acreditando no nosso negócio. Pensar ali no futuro, porque realmente a mentalidade do baiano ainda é um pouco... O baiano é desconfiado, parece. Desconfiado, exatamente. Na verdade, ele é desconfiado e essa questão de não valorização, né? O santo de casa não faz milagre. O baiano, ele tem isso muito enraizado. O santo de casa não faz milagre. Se talvez ele valorize mais se ele estivesse em São Paulo, tudo colado, que aqui. Porque a gente tá vivendo isso. E às vezes eu penso assim, será que é porque o cara não tá acostumado a ser bem tratado, a ter uma experiência boa, e aí, como ele não tá acostumado, quando ele... Concordo com você. Quando ele tem aquilo e acha que ele não consegue perceber, é normal, sei lá. Porque, por exemplo, o cara lá em São Paulo, talvez ele tenha maturidade para falar assim, cara, eu vou para lá porque eu valorizo isso. Sabe? E por valorizar isso, cara, eu estou disposto a pagar o quanto for, porque isso pra mim faz sentido. Talvez o cara daqui, ele não consegue. Já é uma coisa cultural, né? Nossa. Cultural. Exato. Talvez na cabeça dele ele tá indo lá só fazer o exercício. E pode ser também maturidade do mercado. Porque se a gente for analisar a qualidade do serviço que é prestado aqui com a qualidade de serviço que é prestado em São Paulo, é muito diferente. A gente foi morar em São Paulo e aí eu tenho uma filha de 9 anos. A gente foi numa hamburgueria lá que era muito top. E aí o pessoal muito educado, muito prestativo, muito atencioso. E aí, quando o cara que tava tendo saiu, minha filha virou assim: meu pai, o pessoal aqui é muito simpático, né? Eu falei, sua filha tem 9 anos e percebeu. Imagina. E ela ficou encantada com a preocupação do cara atender, falar o nome, ver se tava tudo certo, que aqui o mercado ainda não tá desenvolvido a esse ponto, né? A gente sempre tem problemas de serviço, a gente sempre tem problemas aqui. E é uma pena porque a gente vai vizinho, assim, você vai pra Maceió, velho. Você vai para Aracaju. Tem nossos vizinhos aqui do Nordeste. Por que eu falar que é coisa de nordestino? Porque não é. Questão meio cultural. Então a gente, é isso. E quando eu vim morar aqui, justamente trazendo os estúdios, essa é uma preocupação que quem quer oferecer um serviço de primeira, aqui tem. Eu sabendo como era o serviço de Salvador, e falo, poxa, como é que eu vou treinar essas pessoas para elas replicarem o que a gente oferece em São Paulo aqui, né? É um desafio muito grande e no final das contas é a mentalidade, é plantar a sementinha na mentalidade desse colaborador,
a semente de que ele atendendo bem o cliente, ele tendo essa visão de que atender bem o cliente, ele vai ganhar no final das contas também. Ele vestir a camisa para o empreendedor, ele vai ganhar também. E essa mentalidade a gente não tem aqui, infelizmente. Assim, tá desenvolvendo. E eu acho que no final das contas é isso que vai fazer a diferença. E assim, os nossos professores, digamos, falando do nosso business, a gente leva todos para São Paulo. Antes, para eles entrarem no estúdio Core e no estúdio Veloci, eles têm que ficar em São Paulo. Da Veloci fica 1 mês indo para São Paulo. Massa. A gente faz todas as franquias são assim? Todas as franquias. Irado. Ou seja, a gente faz um investimento gigantesco só de passagem aérea, de hospedagem e de treinamento para esses professores. O do Core é a mesma coisa. Todo mundo vai ter que ir para São Paulo. Então, todo profissional que está ali, ele foi treinado em São Paulo. E quando ele chega em São Paulo, ele toma um impacto mesmo. Ele volta outra pessoa. Então, assim, o investimento acaba valendo a pena. Sim. Porque você acaba plantando essa sementinha ali no colaborador, ele vê que ele está sendo valorizado, ele vê que quando ele vai para São Paulo lá, o jogo é outro. E a gente vê que em São Paulo tem muito baiano que trabalha lá e trabalha muito bem. Pois é, cara! Exatamente. Essa é uma questão. Essa é a questão, caraca. E se você for ver, o baiano, ele tem um negócio, né? Nós temos um negócio dentro da gente que o cara quando vai pra lá, ele se destaca. E aí quando ele entra nessa coisa do bom atendimento, ele se destaca porque a gente quando tem essa química. Ser bom, ele é bom mesmo. Exatamente. Sabe? É diferenciado. Exatamente. Só que a questão aqui é o ambiente. Aqui ele tá no ambiente onde o cara tá reclamando, talvez até o próprio dono tá reclamando, as pessoas não estão atendendo bem, o próprio dono não atende o cara bem, não respeita ele, ele já vai naquele processo, ele não consegue. E tem aquele desafio, né? O cliente não valoriza, então se ele não valoriza, logo eu não faço. E aí como é que você Mas aí vem um detalhe também, né? Quem faz bem se diferencia, né? É isso. Então a gente vai em poucos locais aqui em São Paulo e em Salvador que a gente sabe onde a gente vai ser bem atendido, cara. Aqui perfeito, onde você é bem atendido, você lembra. Exato. Com certeza. Você volta. Você volta. Então, de fato, o ambiente molda comportamento. Isso é comprovado. E a gente tendo esse ambiente em que as pessoas não têm essa mentalidade, ela vai sempre se balizar pelo pior ou pela experiência mais superficial. Então ela acaba contaminando os outros colaboradores. E isso pra gente, como empresário, é complicado, porque às vezes você tem que estar fazendo essa atualização o tempo inteiro, essa gestão. Você demanda muita energia tendo que reciclar, né, esses colaboradores, tendo que manter um padrão de qualidade de atendimento, que no final das contas já deveria ser a mentalidade deles. Fala, poxa, perfeito, eu preciso dar o meu melhor aqui, eu preciso atender o cliente, eu preciso olhar no olho, eu preciso chamar ele pelo nome, eu preciso saber se ele está precisando de alguma coisa, eu preciso entregar o 110 para que eu seja reconhecido. Exato. E a gente sabe que a pessoa é reconhecida quando ela entrega 110. Né? E se a pessoa não tem essa disposição e essa vontade, aí ela não vai se destacar, vai se equiparar com os medianos. São Paulo também tem aquela coisa, né, velho? Empresa ruim não tem espaço, né? Cara. Porque é tipo assim, você vai ser engolido muito rápido. Né? Por isso que os profissionais, eles ficam bons lá por conta disso. Porque se eles não forem bons, eles são engolidos. O cara que vai trabalhar de garçom, os nordestinos, muito nordestino vai trabalhar de garçom, os caras atendem bem demais. Vai numa padaria lá em São Paulo, meu irmão, o cara te trata assim, muito bem. Da mesma forma que, assim, eu tô falando de serviço. Mas, assim, a personalidade do paulista no dia a dia é um cara mais frio, é um cara que tá na correria, um cara que senta no elevador, não te dá bom dia. Enfim, tem outras questões que São Paulo também tem, mas a gente tá falando de serviço, de atendimento, que, de fato, lá as pessoas, elas sabem que isso é o diferencial de São Paulo. E eu vou te falar, eu tenho uma experiência, graças a Deus, de ter viajado bastante no mundo, e São Paulo não perde para nenhum lugar do mundo. Imagino, cara. Sim. É uma cidade que oferece diversidade de restaurante, de entretenimento, que não perde para nenhum outro lugar do mundo. E você vê a diferença, né, da mentalidade do... Eu acho que o grande problema cultural daqui de Salvador é a própria mentalidade do empresário. Eu acho que o problema do serviço que a gente tem é uma mentalidade que ele vem do empresário. Sim. Porque a gente estava até comentando isso aqui mais cedo. O cara, ele é um bom arquiteto. Aí ele monta um escritório de arquitetura. Só que ele era um empreendedor, um cara que foi muito bom nisso, ele montou o negócio.
E ele acha que ser bom arquiteto vai fazer com que ele tenha sucesso no escritório de arquitetura. Só que quando ele vai empreender, ele tem que entender que ele tem que desenvolver outras habilidades. Exatamente. Gestão, liderança, sabe? Enfim. E o cara não desenvolve isso. E aí o cara, tipo, ele não entende que a equipe dele precisa ser treinada. Que ele subiu um patamar de arquiteto para empresário. Exato. Mas ele não vira essa ficha. Ele continua se comportando como arquiteto, ocupando um papel de empresário. E aí você tem toda uma cadeia embaixo que, se você não tiver mentalidade de empresário, como você vai em São Paulo, os caras são empresários. Exatamente. O cara sabe que o atendimento é importante, que a experiência é importante, que a qualidade do produto ou do serviço não é diferencial. É o básico que você tem que oferecer. Exatamente. Aqui não é que é diferencial. Exatamente. Então, o nosso foco é mudar a mentalidade dos empresários para eles entenderem que eles precisam ser, o que você falou, um termo muito interessante, que é o empresário profissional. Você deixar de ser empreendedor ali, aventureiro, que tem desenvolver expertise, mas para entender que você precisa desenvolver habilidades, ampliar a sua visão, como você tem a visão. Você já viajou, você morou em São Paulo, mas você viajou para outros países, e antes de montar o seu negócio, você pesquisou muito, você entendeu muito quais eram os diferenciais para você trazer isso para o seu negócio. Eu acho que o que falta muito aqui para a gente ser um mercado também elogiado, como o de São Paulo, e competitivo, é a mudança de mentalidade do dono do negócio. Mas por pouco tempo, né? Que vocês estão fazendo isso agora. Esse é o nosso trabalho. Você estava falando, eu estava refletindo aqui. Imagine se amanhã a gente acordasse e todos os empresários de Salvador falassem assim, cara, a gente agora vai investir em experiência. Mas se todos os empresários de Salvador acordassem e falassem assim, ó, a partir de agora, experiência é um dos pilares do meu negócio, um dos principais pilares do meu negócio. Imagine a revolução que aconteceria aqui. E que eles tivessem uma mentalidade colaborativa também, né, cara? Não de concorrência o tempo inteiro, né? Exato. Também. Mas eu tava falando da experiência por conta de que a gente tava conversando isso no bastidor, né? A gente aqui no ecossistema, a gente veio com isso, né? A gente vem de um movimento que a gente olha, cara, a experiência que o cara vai ter aqui dentro tem que ser, tipo, algo que vai... Tudo bem que ele vem aqui para evoluir como empresário, mas o que é que ele recebe a mais? Tá? Acho que o que ele recebe a mais é o que realmente faz o cara vir e ficar. A gente fala que o ecossistema, a gente não criou um lugar que aqui funciona assim, um modelo de negócio é anuidade. Então o cara paga 25 mil, vai para 40 mil agora para o cara ser membro do ecossistema. Beleza. E a gente fala para todo membro assim, cara, a gente não quer que o ano que vem você vai ter que renovar a sua anuidade. E a gente não quer que você saia daqui. E por não querer que você saia daqui, o que é que a gente faz? A gente não se preocupa em ter que te vender novamente. A gente se preocupa em entregar uma experiência, um ambiente, uma entrega tão foda que você não vai querer sair daqui. Sim, total. E a gente fala isso pra galera. A nossa maior preocupação é entregar algo tão foda que você não vai querer sair daqui. Você vai querer ficar aqui com a gente o resto da sua vida. O que a gente mais investe no negócio é isso. Não é? E isso faz com que as pessoas a gente não fala queiram isso pra sair, eles. mas eles têm a necessidade de trazer os amigos, outras pessoas. Isso. Exatamente. É necessidade. Eles fazem isso de uma forma tão genuína, porque, tipo assim, ó, eu lembro que teve um membro que ele falou assim, velho, eu converso com uns 4 empresários, eu já tô quase brigando com os caras, porque não é possível que os caras não queiram sentir isso que eu tô sentindo. Então, é como você experimenta algo tão bom que você quer que outras pessoas experimentem. Esse é o nosso foco. Fazer com que o cara tenha esse tipo de sentimento, né? E aí a gente teve agora um ciclo de renovação. Cara, a gente teve praticamente 100% de renovação. Isso é demais. Praticamente 100% de renovação. Por quê? Porque a gente tem essa visão. Velho, não é sobre o cara pagar e eu entrego o serviço. Toma aqui o que você pagou. Cara, se for pensar no que é que a gente entrega, cara, entrega inteligência empresarial e conexão para você crescer o seu negócio. Não é só sobre isso. Né? A nossa entrega vai muito além disso. E aí esse é o jogo que a gente está jogando aqui. Por isso que eu fiz a reflexão. Imagina se toda empresa, todo empresário de Salvador acorda com essa mentalidade, velho. Nossa cidade é foda. O baiano por si só é foda. A gente tem um litoral, a gente tem belezas naturais, a gente tem tudo. Tem criatividade pra caramba. Cara, tudo pra ser uma só grande falta potência. Valorizar isso, entendeu, cara? Essa visão. Tudo, e aí tudo. vem você com a visão de business de São Paulo, que vocês construíram lá e tá trazendo pra cá. Sim. Né? E aí, obviamente, vai se diferenciar e vai encontrar as pessoas que de alguma forma valorizam isso também. certeza. E aí eu tava pensando outra coisa também, né? Quando o cara vai
Vou numa hamburgueria. Pensa comigo, você não vai lá só comer um hambúrguer, né? Você vai lá porque o lugar tem que ser aconchegante, o lugar tem que ser bom, você quer produzir conteúdo, você quer fazer foto, você quer fazer vídeo, entendeu? Então tudo isso o empresário tem que pensar, velho. Quando ele vai pensar, formatar o negócio dele, né? Na inovação, a pessoa quer mostrar que tá ali, que tá consumindo, que foi naquele local. Então, nosso estúdio já trazendo essa sardinha são instagramáveis justamente por isso também. Que a pessoa instagramável? Cara, o Core é aquele que tem aí uma iluminação vermelha, meio assim, com LED? É o Core? Isso. Pô, aquilo ali é irado, no nosso estúdio é bem instagramável. É escuro, né? Exatamente. Você entra, parece uma balada. Parece uma balada, é foda, velho. E eu acho que o melhor de tudo é a energia. Agora que eu tô lembrando. Irmão, aquilo ali é irado. E a gente tá até falando com o Hugo, a gente vai fazer um treino aí da galera do ecossistema. A gente já fez com muitas aulas corporativas, mas porque quando você faz um treino em grupo, você fomenta essa equipe, você treina junto, você tá fazendo exercício do lado do seu parceiro ali, cada um seu ritmo, mas tá todo mundo na mesma sala. Então, quando a gente fala em inclusão, é justamente isso, você dá a possibilidade de uma pessoa que tem uma capacidade física melhor, pior, que você tá fazendo junto. Porque você vai na academia, tudo bem, o baiano, ele tem um perfil, o homem, né? A gente já percebeu, o homem tem um perfil muito de musculação aqui em Salvador. A galera gosta eu gosto de musculação e tal. Cara. O treino funcional, o nosso perfil de público, você tem ideia, na Velocity e no Core, é 89%, quase 90% feminino. Tem, assim, praticamente só mulher, digamos assim, porque os homens, o perfil daqui, você vai em São Paulo, já muda. Então, mas isso que eu ia te perguntar, isso é o perfil daqui ou quando você olha em todos os estados, isso se repete? Se repete também. Quando você formatou, né? Quando vocês formataram o negócio, o cliente ideal você sabia que era mulher ou vocês fizeram pensando, cara, são os dois? Não, sempre pensamos nos dois. Nos dois, mas só que é um movimento natural. Exatamente, natural. Primeiro porque as mulheres, elas se sentem mais à vontade, até num ambiente mais escuro, assim, não serem tão observadas. Sim. Elas gostam de conforto, elas gostam de experiência, elas gostam de exclusividade, de segurança. A gente está no Shopping Salvador aqui, então a gente oferece 3 horas de estacionamento para o cliente. Aqui no Vila a gente tem estacionamento, tudo climatizado, as salas todas climatizadas, os produtos granados no banheiro, secador, chapinha. Então, assim, a gente traz uma experiência que a mulherada pira, entendeu? E aí, porra, o cara vai treinar também, ele vê que é alguma coisa, que é um treino muito bom. Mas o perfil do baiano, assim, que gosta de treinar, a galera gosta muito da musculação. Peso. O cara quer ficar maromba, o cara quer puxar. Mas a gente vai marcar esse treino porque você fomenta muito a equipe, quando você traz a equipe para treinar junto. Eu tava agora já mudando um pouco de assunto, mas falando de cuidar de pessoas e de segmento e de empreendedorismo, né? Acho que semana passada eu tava ouvindo um podcast de uns caras que eu acho que vocês devem conhecer, o Flávio Augusto, o Carneiro, o Joel Jota, que formam a Trinca, né? Eles caras estão no hype ali de escala e modelo de negócio. Total. E aí o Joel Jota fez uma pergunta pro Flávio, perguntando, cara, daqui a 5 anos, se for daqui a 5 anos, o que você investiria? O que você acha? Onde você colocaria seu dinheiro? Em que tipo de empresa? O que você acha que vai dar certo daqui a 5 anos? E ele pensou, falou, cara, 5 anos muita coisa vai mudar. Cada ano tá mudando muito. Principalmente com a inteligência artificial, a tecnologia. Mas o que não vai mudar vai ser cuidar de pessoas. Perfeito. Então, você oferecer serviço que você cuide das pessoas, porque as pessoas vão ter vários outros serviços que a inteligência artificial vai poder fazer. Inclusive, enfim, a medicina, o direito, várias coisas que, né, a tecnologia está chegando para ajudar e quem não se atualizar vai acabar sobrando, mas no final das contas serão sempre pessoas. Então, perfeito. Quando a gente fala, assim, não só é o meu propósito trabalhar com pessoas, mas as pessoas sempre vão necessitar de cuidados, vão necessitar de pertencer, de se cuidar, principalmente da saúde, não só da performance, porque, óbvio, a performance é algo que você vai construindo, mas eu falo até de um paradoxo que tem muito de alta performance e saúde, porque para você ter alta performance, você precisa ter saúde. Né? Mas aí quando você está tendo alta performance, você perde a saúde. Esse é o caso dos atletas, digamos. O cara, para ele estar trabalhando em alta performance, fazendo treino, se preparando para um campeonato, ou um cara que também nem é atleta, mas que quer, enfim, ficar muito no shape e tal, ele precisa ter saúde, mas às vezes ele acaba perdendo a saúde, se lesionando ou exagerando. Perfeito,
Então, hoje a gente busca muito mais trazer saúde de uma forma geral, né? Se a pessoa quiser buscar performance, tudo bem, aí ele vai e tem outras opções também. Mas o nosso foco como negócio é de fato trazer qualidade de vida, trazer uma opção saudável, trazer sensação de comunidade, pertencimento. Então a gente entende que daqui a 5 anos, digamos assim, se for algo que a gente quer crescer, certamente vai ser um negócio que ainda vai estar em voga, né? Cuidar de pessoas. Com certeza. E... Acho que na verdade é um negócio que não vai parar de crescer. Não vai, principalmente por conta de tecnologia mesmo, né? As pessoas vão ter cada vez mais necessidade, né? Desse cuidado de corpo, de saúde, da mente, principalmente também, né? As pessoas estão adoecendo mais mentalmente, né? Por conta dessa aceleração. E o cuidado com a saúde, hoje, para mim, é fundamental, e as pesquisas estão dizendo isso. O próprio Rony da Reserva está investindo muito nisso, cara, né, cara? Exatamente. Ele tá olhando para essa tendência, né, que de fato vai ser uma necessidade cada vez maior e está investindo muito nisso, né? Muito, muito. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, não só dando possibilidades a novos empreendedores, mas fomentando o wellness, assim, trazendo novas tendências. Isso aí. Martelando mesmo a importância de estar antenado, de se cuidar. E a gente vê esse movimento já crescendo muito, né? Tipo, cara, até a galera das antigas, assim, eu falo nossos pais, na geração anterior, eles estão sendo contagiados por isso também. Porque a gente vê que a longevidade está cada vez aumentando. Sim. As pessoas estão vivendo mais. E assim, elas querem viver mais e melhor. Perfeito. Tem um livro que é best-seller hoje em dia, que é Outlive, A Arte de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia. É um grande médico gringo e tem um podcast também, um dos mais bombados dos Estados Unidos. E ele fala justamente disso, que as pessoas estão vivendo mais e melhor, mas no final da idade também, que elas chegam aos 80, 90 anos, elas precisam de convívio social. Boa. Porque não adianta nada também a pessoa viver e chegar lá, ela ficar abandonada. Então, aí vem a parte de trabalhar a mente, né? A espiritualidade, são tantas coisas aí que a gente vê que são importantes, não só a parte física. Porque as pessoas querem viver mais, né? É hipocrisia dizer que, né, você não quer, poxa... Cara, eu não quero viver. Eu falo pra todo mundo, eu quero viver 150 anos. Todo mundo quer viver mais, bem... Eu quero que dê tempo que a ciência evolua o suficiente para eu viver 150 anos. Então, se eu pudesse, eu nem morria mesmo. Mas eu amo a vida, entendeu? E também tem um documentário do Barack Obama no Netflix. Ele fala, chama Work, que ele fala de trabalho. Bem legal esse documentário. Ele fala dos principais trabalhos para o futuro. Quais são os trabalhos que terão mais demanda. E o primeiro é cuidador de idoso. Caramba, porque se a população vai viver mais, exatamente. A população idosa vai aumentar, e aí vai, tipo assim, e esse povo, quem que vai cuidar deles? Exatamente. E não tá tendo, e lá nos Estados Unidos é uma demanda absurda para cuidador, ou seja, a população tá envelhecendo, tá vivendo, e quem que vai cuidar dessa galera, né? E eu já vi até um movimento agora de academias de prédios para idosos, academias, coisas assim. Tem business aí, viu? Exatamente, velho. Porque é isso. Você tem que pensar em resolver esse problema. Lógico, é um problema que ele é iminente, ele vai acontecer. Isso, na verdade, isso vai acontecer. A população está envelhecendo mais, está vivendo mais. E quem que cuida dessa galera? Porque antigamente, 60 anos já... Ó, eu lembro que quando eu era bem novo, eu falava, eu vou morrer com 60, pai. 60 tá bom pra viver. Porque, sei lá, velho, há 20 anos atrás, 60 anos pra mim era um pilar. Eu vi algumas pessoas morrendo com 60 e morrendo velho, né? E hoje você com 60, você é novo, tem 42 anos. Cara, exatamente. Você tava bem pessimista, uns 60 Não, mas eu tava bem pessimista mesmo. Mas hoje, 60 anos é foda. Hoje eu já pulo pra 90. Eu acho que a pessoa consegue viver muito bem com 90. Se você tiver 80, você vai querer pular pra 100. Não, é isso. E a expectativa vai aumentando. Exatamente. É tecnologia, é qualidade de vida, as pessoas se cuidando mais, é bebendo menos. Entendeu? É cuidando mais da aparência, do corpo, do espírito, da alma. Total. Tudo isso vai fazer com que a gente viva mais.
Maravilha. Tomara. E eu quero viver mais, amigo. Se você quer viver mais também, você precisa abrir o olho para isso, né? O Erasmo, como é pra galera conhecer lá os estúdios? Se a pessoa quiser ir lá, como é que funciona? Conhece? Tem como fazer um treino? Como é que funcionam os planos? Como é que funciona lá? Nós também fomos, digamos assim, pioneiros no modelo de negócio de... meu Deus do céu. Paper... Meu Deus, paper ticket, não. Meu Deus do céu, o termo em inglês. Me fugiu o nome do termo agora, mas é que você paga pelo crédito. Pay-per-use. Sim. Pay-per-use. Modelo de negócio pay-per-use. Então você compra créditos. Usa, né? Entendi. Exatamente. Então a Velocity, desde o começo, e o Core, você compra pacotes de créditos. Pay-per-use. Só que a gente também tem um plano mensal. Então, se você quiser lá chegar no Estúdio Core, chegar na Velocity, a gente tem um pacote primeira experiência, que digamos assim, você tem aula experimental, a nossa aula experimental é a primeira experiência. Então, digamos, você compra uma e ganha duas, e por um valor bem mais em conta. Então, a gente não dá aula experimental 0,800. E aí, depois da primeira experiência, a gente tem outro pacote que é pro cara também, que ele só pode comprar uma vez. Então, a gente tem 2 pacotes que o cliente só pode comprar uma vez, que é para ele ter a primeira experiência, para ele voltar e fazer aula com outros professores, para ele ter outras experiências com outros professores. E a partir daí, a gente direciona a equipe de vendas, ele sabe, vai ver o perfil do cliente e fala, poxa, esse cara tá vindo 3 vezes por semana. Então, é você comprar o mensal. Ele tá vindo 2 vezes por semana, compra o de 10 aulas, compra o de 20 aulas. Caramba, que a gente massa, entende o perfil do cliente. Então, ele pode tanto comprar aulas avulsas e créditos, ou ele pode já se fidelizar, ou então, hoje em dia, tem as agregadoras, que é o Total Pass, que são planos empresariais, que inclusive a Total Pass faz parte, eu acabei esquecendo de citar no grupo da Smart Fit, que a Total Pass faz parte do grupo Smart Fit, que é a agregadora do grupo. Né? Então, você que tem empresa, que quer proporcionar isso para os seus colaboradores, a Total Pass é uma agregadora que eles conseguem treinar em todos os estúdios, grandes academias, não todas. E hoje a gente está aqui no Shopping Salvador, Estúdio Velocity, Shopping Salvador, Estúdio Core aqui em Vilas do Atlântico. Velocity, se você chega lá, a gente oferece a sapatilha, a gente oferece toalha, estacionamento. Então você chega só com a vontade, mas se tiver sem roupa, a gente tem a boutique da gente lá pra você comprar as nossas roupas também. Tanto a Velocity quanto a Core é o mesmo modelo, né? O cara pode comprar pacotes, como ele pode assinar a mensalidade. Mesmo modelo de negócio, uma estrutura de atendimento muito parecida. Porque não é engessado, né? O cara tem a opção de personalizar ali o pacote dele de acordo com a necessidade dele, né? Isso também é experiência, inclusive. Porque, se eu pago um pacote mensal e eu quero ir esporadicamente, não é interessante para mim e tal, não vai ser. Agora, se eu compro crédito lá e eu não tenho aquela preocupação, né? As pessoas, tem muito isso, as pessoas vão lá e fazem um pacote, eu já fiz isso, um pacote semestral. Eu te dá vários descontos. Aí você vai 15 dias e não vai mais. E a sensação que você tem que ser, caramba, velho. Caramba, eu perdi minha grana. Eu fiz em São Paulo, né? Inauguração, a primeira mensalidade era 39, mas você tinha que fechar um pacote semestral. Eu não fui nem no primeiro mês, eu fui 2 vezes só pra academia. Então, quando você tem um plano que é personalizado, pra essa galera que é meio... que tem essa rotatividade ali pra ir, fica interessante, porque eu compro crédito e vai batendo no meu crédito. Eu não tenho a sensação de que eu tô perdendo. Mas eu tô usando bem ali, né, o investimento que eu fiz ali. O nome fala, é pay-per-use, né? Você paga para usar. O que você usa, na verdade. Você não fica naquela recorrência que... Inclusive, finalizar esse papo também, que eu vi que saiu uma matéria aqui em Salvador, que Salvador tem mais academia que farmácia. Vocês viram isso? Caramba, sério? É sério, cara? Tem mais academia que farmácia. Não, Salvador, farmácia pra caramba. Inclusive aqui no Conversa. Cara, eu vi essa fonte. Foi meu, várias fontes de jornalismo publicaram isso. Caramba, irmão. Que Salvador tem mais academia que farmácia. Então, assim, óbvio que se você for pensar, é muito melhor que a pessoa evite tomar remédio. E agora, pensando do lado empreendedor, que muitos já discutem o tal da bolha. Porque as academias low cost, que, né, inclusive a Smart Fit foi a pioneira, e tem várias outras aí concorrentes, mas justamente os caras abrem um monte, tipo assim, o cara abre uma academia, ele pega uma dívida de 2 milhões e compra um monte de equipamento e ele vende um monte de pacote barato, aí faz um preço de começo ali muito atrativo, aí a pessoa vai no primeiro, depois cansa. Rapaz, isso é um modelo de negócio que quem foi pioneiro
se deu muito Surfou bem. o hype. Surfou, entendeu? E agora tem muita gente já fazendo e nem todo mundo talvez consiga se manter. Mas é muito melhor ter academia do que farmácia. Com certeza. Caramba, Pô, cara, esse dado aí. foi Porque foda. eu vejo tanta farmácia aqui, né? Onde você vai, você tem farmácia. Aqui tem uma farmácia aí. Eu falei, pô, E você vê todo negócio que minha esposa fala isso. Cara, fechou, o negócio fechou, vai virar farmácia. Minha esposa... Agora é academia, pô. Academia, é verdade, velho. Caramba, essa aí eu não sabia, não, velho. Essa foi boa. E então, aí... agora vai ter que suar mais, viu, pra poder trazer cliente para as academias, né? E aí é que entra a parte da experiência, que não é só você montar lá os equipamentos, colocar tudo e botar a pessoa para treinar. E detalhe também, cara, eu vou te falar, a academia virou muito desfile, cara, de moda, velho. Sabe? Eu lembro, há muito tempo eu não vou pra academia, eu treino em casa. Sim. Mas a minha experiência, eu lembro que, velho, a galera ia pra academia, tipo... Pra ser visto, né? Pra ser visto, cara. E eu via que aquela galera que, pô, mais gordinho, que não tava tão shapeado, ele não se sentia à vontade. E você não vê tanto dessas pessoas na academia. Isso aí é uma coisa que eu observava e provavelmente hoje não mudou, deve ser ainda a mesma coisa. E aí abre espaço para essas outras soluções aí pra galera que quer ir treinar, mas não se sente tão confortável, né? Se sente um peixe fora d'água na academia. Exato. Acaba sendo um treino mais egoísta, né? Digamos. Cara, você faz um treino em grupo, numa sala. Exatamente. Então, esses formatos hoje de treinos coletivos têm tido muita adesão justamente por viés social, de socialização, né? Irado, total. Não é só o treino, é essa socialização, a conexão, é o pós-treino. É tudo isso que você oferece. É verdade, cara. É um efeito de comunidade mesmo, porque a galera sai dali e continua a conversa, né? E vira amigo de repente, não sei. Pô, irado. É isso aí, meus amigos. A gente ampliou a visão aqui mais sobre esse universo wellness, né? Inclusive, a gente falou sobre diversos negócios aqui, diversas experiências diferentes. Para você que empreende na área ou não, né? E o nosso desafio que a gente sempre faz aqui é o quê, Sandrão? Que você, independente do que você faz, que tipo de negócio que você empreende, velho, pega o que você viu aqui hoje e leva de alguma forma para adaptar para o seu negócio, né? Inovação é isso. É isso. E o que eu percebi aqui que pode ser aplicado deve ser aplicado em qualquer tipo de negócio, é você talvez olhar menos pro que você entrega, porque tem que ser bom, né? Se você se propôs a prestar um serviço, ele tem que ser bom. Mas é você olhar muito em como é que você empacota isso e coloca experiência, né? Porque, eu vou focar muito no meu produto, ele tem que ser bom. Tá, se você tá vendendo alguma coisa, o básico é que ele seja bom. O básico. É o básico. Mas qual é a experiência que você gera nas pessoas para que o seu produto se diferencie? A gente tá falando de hamburgueria. O cara o cara abre uma hamburgueria para vender hambúrguer. O cara que vai na McDonald's, ele vai pela experiência. Ninguém fala assim, bora comer um hambúrguer, né? Eu falo, bora na McDonald's, comi um Mac, sabe? O poder da marca e a experiência que envolve ali. É mais rápido, tem um padrão, ele sabe que ele vai chegar e vai encontrar a mesma coisa. Então e as pessoas acreditam, e não é verdade, inconscientemente, que é bom. Não é. Se você for olhar, o McDonald's não é o hambúrguer mais saboroso, é o que mais vende. É o mais vendido. É o mais vendido. Mas é por conta de toda essa experiência que ele gera. E aí você trouxe uma coisa muito interessante, que é o pilar da experiência. Então, tudo que você fez nos seus negócios, você embalou com experiência. Pensando no que estava consumindo e não só pensando no que estava vendendo, mas como é que as pessoas poderiam, além de consumir aquilo ali, ter uma experiência bacana, para que ela possa voltar e para que você possa diferenciar o seu negócio do outro. Então, você pode pegar isso aqui e colocar em qualquer negócio. Se você vende relógio, se você vende serviço, produto, que seja. Discute aí com o sócio e pensa como é que você vai levar isso para sua empresa, né? Exatamente. É o que a gente faz aqui, inclusive, o tempo todo. Inclusive, sai faísca aqui. Às vezes a gente briga aqui, meu irmão. O tempo todo. Porque é isso, velho. A gente tá sempre tentando melhorar, cara. Todas as nossas discussões é como que a gente pode entregar mais valor e a gente fala isso pro membro. Cara, a nossa função aqui como empreendedor a gente dorme e acorda pensando como que eu posso entregar mais valor pro nosso membro aqui no ecossistema. Né? Exatamente. Então, pensa isso também. Perfeito. Acho que quando você falou uma expressão que eu acredito muito, é isso. Como gerar valor e empreender, além de resolver problema, eu acho que hoje em dia, quem não gera valor, quem não
traz experiência, quem não foca no cliente, quem não entende de pessoas, vai ser engolido. Porque não basta só ter um produto ou ter um serviço. Tem que ter essa mentalidade. Então... Antigamente ser bom era suficiente, né? Hoje é o básico, né? Hoje é o básico. É o básico, é o básico. Pois é. Mas assim, já aproveito também, cara, assim, para parabenizar vocês pela iniciativa, né? Eu acho que Salvador precisa, de fato, desse ecossistema de pessoas que estejam unidas ali com esse propósito de pensar além, de trazer referências de São Paulo em grandes empresários, pessoas que estão fazendo a diferença no cenário nacional e mundial e que possam agregar valor, pessoas que estejam no mesmo ambiente, nesse ecossistema, que faz o comportamento da pessoa melhorar ou piorar. E eu acredito que vocês trazendo, elevando a régua, né, acho que todo mundo ganha. Então, é muito legal a ideia de vocês. Eu, como falei, paulistano, em São Paulo a gente vê muito isso, mas aqui precisava, de fato, ter essa galera aí puxando, sendo pioneiro, e parabéns aí pela iniciativa. Show. Perfeito. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por estar, você que foi com a gente aqui até agora, e até o próximo Ecossistema Podcast. Valeu, galera. Um abraço.